você falou de algo interessante. Preservar a nossa cultura. Alguns pontos específicos. Está aqui nos assistindo o Anderson Kopak. Ele é do sul do Brasil. Ele é descendente de ucraniano. A cidade agora, esqueci o nome lá, mas a cidade é uma comunidade de ucranianos no Brasil. E que preserva. Quando eu fui a última vez agora para Curitiba e assistindo no jornal, era o período de festividades da cultura ucraniana. Onde é que eu quero chegar com isso? Vocês veem que quem vem de fora para o Brasil, que vem morar no Brasil, preserva o que é da cultura deles. Falta isso a gente, para nossa. É isso que você está querendo dizer? Carlos Ora, observe um exemplo direto. Rio Grande do Sul. Sim. Existe a manutenção dos barracões culturais. Se você parar para estudar um pouco a cultura gaúcha, qual é a finalidade da construção desses barracões? É manter presente, ainda que esses jovens estejam contaminados por essas informações aceleradas hoje nas redes sociais, que tudo é instantâneo. Então, como eles pensaram? Vem cá, não tem como eu impedir que o meu filho com 6 anos queira um celular e tenha acesso a tudo. Sim, não. Eu vou tentar mostrar para ele que, além do mundo das tecnologias, existe também o mundo do meu avô, do seu pai. Então, naqueles barracões, existem momentos para que a cultura gaúcha se mantenha viva. A gente pode trazer esse modelo para o país, porque é o seguinte, o que é o galismo? Vive no anonimato, nas trevas, com medo de se revelar. Nós temos hoje, gratuito, o cadastro de criador na Endagro. Diga quantos cadastrados estão? 28. Por medo. Sabe o que eles dizem? Se eu fizer o cadastro, eu estou dando meu endereço para a polícia ir lá. Porque no passado era assim. Invadiam, levavam, sacrificavam e não tinha nada. Por quê? Porque era um grupo que não tinha uma voz na defesa da segurança jurídica. A gente está tentando trazer esses criadores para gozar de credibilidade e poder andar com seu galinho aqui na rua, em Porto da Folha ou em qualquer cidade de Sergipe. Por quê? Criar e preservar é lei. Por exemplo, essa cidade aqui tem uma lei, a Lei 750, onde o município reconhece e a gente ainda ajudou o vereador a colocar um aditivozinho para fortalecer mais ainda o galismo. Se a Polícia Militar vier fazer uma abordagem, uma operação contra os galistas de Porto da Folha, ela é obrigada pela lei municipal a informar ao órgão municipal para que ele acompanhe. Por quê? Para você fazer a condução dos animais, quando a gente fazia uma apreensão de um veículo, o que era que você tinha que fazer? Inventariar. Porque você vai conduzir o carro de Leandro para o pátio e você não explica nada. Leandro, quando retirar o carro, ele vende o som, ele troca os pneus e vai lhe acusar. E você não tem como provar que foi ele que vendeu, porque você não se cobriu. Então, muitas vezes eu fui para um programa de rádio em São Cristóvão para conversar com os policiais do batalhão, para informar para eles como proceder em determinadas ocorrências. Sargento Claudemir, eu acho que ele deve ter sido ouvido pela 10ª Promotoria do Meio Ambiente. Por quê? Porque houve uma apreensão em Japoatã. E eu conversei com eles. Não, Alberto, se preocupe não. Eu liguei para a Ambiental e eles foi quem assumiram a ocorrência. Por quê? Porque tem todo um procedimento que deve ser seguido. Só que no passado existia essa proteção, mas não existia quem exigisse o cumprimento, então tudo passava. O que é que a gente quer fazer quando a gente busca um deputado para apoiar a nossa causa? Ele vai apoiar o pequeno agricultor, ele tem um projeto para urbanização, ele tem a pauta dele, mas dentro da pauta dele eu quero que ele insira a minha bandeira. Assim como o LGBTQI+, tem Linda Brasil em Aracaju, assim como os ambientalistas têm Kitty Lima, assim como a polícia tem, como você falou, N representantes, quem o galismo tem? Como é que eu me faço ser ouvido? Como é que eu vou levar o clamor dessa parcela significativa da sociedade sergipana se eu não tiver uma pessoa como ele ou como o Garibaldi para viabilizar o meu acesso aos veículos de comunicação? Eu agradeço muito a você, Cleinam, pelo espaço que você abre para a gente, mas quantos tem em Sergipe? Sabe quantos? Você e Pedro Rocha. E mais ninguém. Eu tentei vários espaços de rádio em Aracaju, inclusive com pessoas tentando mediar. Quando dizia que era galo, não, aqui não. Ou seja, eu não conheço, mas eu condeno. Então, assim, o que a gente precisa na pessoa desses representantes nessas casas é para tentar, de forma organizada, apresentar proposituras
Por exemplo, o Leandro pode chegar na comissão ali de, sei lá, Justiça e Cidadania, questões ambientais, e levar uma propositura do galismo. Em que sentido? Nós não temos uma lei que reconheça a nossa ave combatente como raça. Imagine, sabe como é que a Endagro nos cadastra? Como animais exóticos. E a gente não questiona. Por quê? Porque vale como segurança, mas é ilegal. A ave combatente brasileira tem que ser direcionado um estudo para a Embrapa para caracterizar ela como uma raça. E não é. Então o gigante negro é uma raça. O galo combatente, que é muito mais antigo, porque todos esses animais mais modernos descendem da cepa genealógica do galo combatente, que é o Galus galus, que aí descende o banquivo, o sonerate, e chega a nossa ave combatente. Quer dizer, nós somos bem mais antigos e não somos considerados raça. Por quê? Falta de atenção, não existe um direcionamento, o que existe é um estigma preconceituoso, onde as portas se fecham. Então, a intenção da associação é trabalhar a publicidade. O Garibaldi prometeu, então eu posso falar aqui. Nós demos entrada tem 15 dias na Assembleia para receber o certificado de utilidade pública no estado de Sergipe. Por que é que eu estou buscando migrar para o terceiro setor? É o que ele falou. As verbas que ele pode destinar, eu sou bastante sensível. Leandro, não destine tanto, que a gente não precisa. Eu posso trabalhar e fazer muito com pouco. Como a gente conversou hoje, teve um assunto que a gente tratou, que ele disse, Alberto, vou fazer isso. Eu disse, não precisa. Tente fazer com outras pessoas que possam lhe dar mais amplitude. Não, mas a gente tem que conversar. Então, veja, eu quero pouco. Porque com o pouco, como eu tenho muitas ideias, eu tenho certeza que eu vou fazer muito. Eu vou lhe dar um exemplo do que eu penso em fazer para levar o galismo para povoar o imaginário coletivo em Sergipe. Se houver a destinação da verba de gabinete do deputado Garibaldi, primeira ação da associação é tentar negociar uma propaganda nos veículos de TV. Eu não quero muito, 30 ou 40 segundos, para eu firmar na mente das pessoas a imagem da ave. Começa por aí. Eu vou distribuir outdoors nas avenidas de Aracaju, porque um promotor vai passar dirigindo, vê o galo. O juiz vai passar, vê o galo. Eu fiz isso o ano passado, e eu fiz em pontos estratégicos. Na 13 de julho coloquei um. Porque eu digo, o juiz quando entrar para a casa dele, no condomínio, ele vai ver, ele vai ter curiosidade. Por quê? Criar e preservar já está assegurado. Eu só preciso que essas autoridades, quando um galista chega lá numa audiência, ele não diga, você vai pagar R$ 2.500. Mas ele não procura saber se a materialidade do crime que ele está acusando o galista ainda está no processo. Temos 2 casos agora. E o menino pagou por quê? Porque nem todo mundo tem esclarecimento, então se intimida diante da presença do Ministério Público e paga. Quando você paga, você comete um crime, porque você não permite que o juiz decida. E o meu desejo é que essas ações ela vá até o final, porque o advogado da associação vai ter a oportunidade de dizer, Excelência, o senhor está pedindo o pagamento desse valor, mas eu gostaria que a materialidade do fato estivesse presente. Por quê? A Constituição assegura que ninguém pode ser tirado de si uma propriedade antes do processo transitado e julgado. Como é que eu estou sendo condenado por portar arma de fogo e na audiência a arma que era a materialidade do meu crime não se faz presente no processo? Meu advogado vai pedir pela nulidade. Então, o que a gente está tentando é levar informação, transmitir segurança para o criador, mas isso só pode ocorrer se nós tivermos os 2 nomes nas casas legislativas. 12.111 e 23.33. Por quê? Como é que eu vou ter acesso para apresentar determinadas proposituras, para fazer determinadas ações publicitárias e informar a população se não tiver esse aporte, se não tiver esse viabilizador de acesso? Então, o trabalho da gente se dá nesse sentido. Eu estou tentando demonstrar para os criadores que é possível. E quem vem nos acompanhando nos grupos, em algumas publicações de jornais, eu escrevi por 1 ano no jornal Zona Sul. Os artigos que nós publicávamos não era para galista, era para uma outra parcela da sociedade que nós gostaríamos de alcançar. Porque o galista já conhece o dia a dia do galo, mas o promotor não conhece, o advogado não conhece. Eu vou ser sincero para você, até a legislação ela é nova. Nós temos um problema com a Delegacia de Proteção Animal, porque nós já fomos lá 2 vezes. Aí eles dizem, mas você tem licença de criador? Veja a complexidade. Não existe.
Porque a ave não é reconhecida. Existe uma lei estadual que assegura a criação. Aí eu estou buscando, junto com o deputado Garibaldi, uma aproximação, depois da política, com a ADEMA, para ver se a gente consegue produzir uma lei específica. Porque, por exemplo, a emenda 96 assegurou o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição. Mas o que é que tem que ser feito? Uma lei específica para regulamentar a vaquejada. Então, nós temos a lei que protege a criação, mas não temos uma lei específica para dizer como aquilo deve ocorrer. Então, eu acredito que sem estar inserido nesse universo político, é impossível o galismo ascender ao nível de valorização e reconhecimento que eu tenho certeza que é possível, se houver o crédito por parte dos familiares dos criadores. E eu acho que a discussão principal é sempre a preservação, né? Isso, é a preservação da espécie. Léo, veja, já ficou aqui bem claro essa questão cultural. Agora, eu queria saber de você, assim, em termos comerciais, financeiros, a implicação do galismo na sociedade existe? Comercial existe, sim. Movimenta muito dinheiro o galismo. Por quê? Porque tem o veterinário, tem o mercado lá de rações, né? Do cuidador, gera emprego, gera renda, movimenta muita coisa. Então é uma atividade comercial importante. E o interessante é que o Estado ele não pode restringir atividades comerciais. Sim. Não pode restringir, impedir que as pessoas se utilizem desse mercado. É um mercado. A negociação de aves, né? Então, e as pessoas se sentem bem com isso, porque elas vivem o galismo, elas possuem, cresceram nessa cultura. Deixa eu trazer um dado rápido para você ver. Muitas vezes a gente só se atém ao que está em evidência. Sim. E tem atividades que não estão em evidências, mas que movimentam muito o mercado. Vou dar um exemplo aqui em Porto da Folha. Aqui em Porto da Folha tem uma associação de criadores de pombo. O maior evento da América Latina ocorre em Aracaju. A premiação do ano passado foram 3 carros 0 km. Hoje, nós montamos, viu, galistas e aficionados, uma barraquinha ali no espaço da Semana Cultural, e assim que sairmos do estúdio, estaremos indo para lá recepcionar o pessoal. O presidente da associação me procurou e a gente começou a dialogar. Ele abriu uma página na internet e me mostrou um leilão virtual de pombos. Já tinha um pombo que ia com um lance de 1.200. Aí ele disse: Alberto, isso aqui é pouco. Um rapaz aqui de Porto da Folha recentemente vendeu um pombo para Minas Gerais por 4.700. Um pombo. Aí eu pergunto a você, quem conhece? Então a gente precisa, é por isso que eu preciso, e o galismo, e os criadores de pombo, e os vaqueiros precisam de Leandro lá. Porque ele vai dialogar com mais leveza na defesa dessas manifestações que é desconhecida. O pessoal leva um pombo. E outra, dá trabalho, o custo é alto. Como é que ele começa? O pombo nasceu. Ele primeiro começa a levar o pombo para Gararu. Então veja, ele tem que se deslocar com o carro dele. Aí chega lá, ele solta o pombo. 5 pombos, eles voltam. Aí ele começa a ir para Lourdes, eles retornam. Aí eles vão para Apropriar, eles retornam. Aí eles agora vão montar uma equipe, aí enche o carro de pombo, vai para Garanhuns. Chega lá, solta 200 pombos, chega a 170. Aí ele diz, nessa equipe tem 10 pombos que dá para ir pro Nacional. Aí vai soltar 800 quilômetros, 1.000 quilômetros e o pombo retorna. Então, assim, essas expressões que têm uma identidade, que tem um público que gosta, o que a gente tem que entender é que é necessário existir esse equilíbrio onde as diferenças elas sejam aceitas, desde que não invada a privacidade do outro. Eu gosto da vaquejada, eu não estou lhe convidando para ir. Então respeite a minha manifestação cultural. O que a gente tem que se moldar é a evolução, eu concordo. Melhorias para que você, de fato, não leve um animal a uma situação de extremo desgaste. Você pega um pombo, vai voar 1.000 quilômetros. Aí você diz, não, tá maltratando o bichinho porque é um esporte que predomina a vontade do criador, não é o pombo que quer ir. Pô, paciência, o pombo é bem alimentado, ele é um atleta. O pombo correio ele tem uma musculatura apropriada para isso. É diferente do pombo comum.
Do mesmo jeito são as aves combatentes. Tem uma explicação na biologia. O que é que os biólogos, pesquisadores, eu não gosto de tratar com ambientalista engajado em questões ideológicas, porque ele não é um especialista. Agora, o biólogo, o ecólogo, você estará dialogando com profissões que entendem sobre a vida animal. E o que é que a biologia trata sobre questões de instinto na natureza? Não deve ser coibido, tem que ser preservado. Se a cobra tem a finalidade de ser predador e comer o ratinho, faz parte. Então a gente não pode ir de encontro... Mas é do instinto do galo brigar um com o outro? Eu vou trazer dados científicos, não ilações. E instigar... Eu vou trazer o um homem dado instigar para o ser galo? eu vou trazer um dado para ser questionado por pesquisadores. Existe uma produção científica da Universidade Federal da Paraíba, produzida pelo Departamento de Neurofisiologia Comportamental, onde o orientador hoje é professor, doutor do curso de veterinária da UFES. E ele fez esse trabalho na Paraíba com vários experimentos com esse animal e ficou comprovado que a belicosidade é uma característica natural da ave. E ainda foi além. Deu início a uma pesquisa retirando os hormônios do prazer do animal, a exemplo do estradiol, da testosterona, e ele ia lançar o resultado, que ainda assim, ou seja, tornar o animal 100% feminino, e ele continuava agressivo. Alguns testes, jogavam o animal na piscina, 2 animais, ele ao invés de querer sair para não morrer afogado, eles brigavam, morriam os 2. Colocavam uma fêmea, ele ali 30 dias sem acasalar, sem cobrir a fêmea, botava uma fêmea e um macho, ele não queria namorar, ele queria brigar. Deixava sem comer e sem beber água, botava comida e água, ele preferia o combate. Está em andamento, na Universidade de Colômbia, em Nova York, uma pesquisa com a amostra de sangue desses animais em todos os países onde ele existe, para comprovar que a belicosidade é uma característica natural, assim como reverter a capacidade acelerada de cicatrização como benefício para os diabéticos. Por que eu trouxe esse exemplo dos diabéticos? Porque o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, no inciso 2º, diz que é responsabilidade do poder público e da coletividade assegurar o patrimônio genético do nosso país. Imagine se essa espécie conseguir dar esse suporte no controle do diabetes. Olha a importância de você preservar uma espécie. A gente não pode, por desconhecimento, levar uma espécie à extinção. Por isso que a biologia preserva e reconhece que os instintos não podem ser reprimidos. Mas o que eu não entendo é evitar ou coibir, Sim. Aí eu vou para o popular, a briga de galo. Onde é que isso vai levar à extinção do animal? Se você não permite que o combate ele exista, você começa a fragilizar a genética do animal. Por quê? Estava falando com você na hora do jantar, lembra? Esses galos na natureza, eles sempre foram combatentes e agressivos ao extremo. É tanto que tem uma passagem que quando Temístocles, o grande general grego, vai combater os persas, ele para diante de 2 galos combatentes e usa aquilo como motivação para que os soldados não se rendessem. Isso para você ver o quanto é antigo esses combates. Retornando do combate, naquele país passou a ser obrigatório um combate anual como uma forma de homenagear aqueles guerreiros que motivaram eles ao combate. Na natureza, 100% agressivo. Não existem mais na natureza. Hoje são animais domésticos. Como é que eu mantenho as características desses animais modernos, que hoje é 100% em cativeiro, se eu não permitir a seleção? Então, nessa seleção de reprodutores, onde eles combatem, eu vou escolher aquele combatente que carrega as características mais próximas possíveis dos seus ancestrais. Se você impede o combate, o sangue vai se dispersando e daqui a uns dias a gente só tem o que a gente chama de galinha caipira. Legal. E vamos para o... E deixa eu interromper rapidinho. E por que eu já ia, né, lhe interromper, porque por foi interessante. Vá, e por que é importante preservar esse animal e não a galinha de terreiro? Mas não é tudo... Porque é o seguinte, houve um surto de gripe aviária no Brasil. Hoje o Brasil é o maior exportador de ave comercial do mundo.
E foi o banco genético da ave mura que forneceu a sua rusticidade para fortalecer as nossas aves comerciais a não se tornarem tão susceptíveis a doenças. Então veja o quanto é importante a manutenção desse patrimônio. A nossa luta no momento é pela preservação da espécie, criar e preservar. O combate ele vai ser tratado em um outro nível quando esse cidadão estiver em Brasília, mas o ingresso não vai ser de forma agressiva. A gente não vai colocar Leandro contra um grupo de ambientalistas muito bem articulado, disponibilizando de todos os veículos de comunicação que você imaginar, porque no outro dia ele perde o mandato dele. A gente vai tentar ocupar espaços devagar, levando informação, com calma, porque primeiro tem que ser um trabalho de conscientização. Eu preciso ocupar uma universidade da vida para ter espaço para fazer uma fala como essa que a gente está fazendo aqui, onde eu vou levar dados para ser questionado, para que a gente saia daquele universo de uma crítica apenas por criticar, sem construir. Eu trouxe um dado da universidade que qualquer ambientalista querendo debater ou questionar, me mostre um dado que diga que eles brigam porque a gente estimula. Eu tenho um vídeo aqui onde um pintinho com 3 dias está brigando já no sofá e o gurizinho de 2 anos aprendendo a tradição que passa de avô para pai, assistindo. Será que um pinto com 3 dias de vida vai receber anabolizante? Isso é loucura. A ciência diz que a belicosidade é uma característica natural. Agora, não querem aceitar. Agora, veja como é interessante nosso país. Eu lhe concedo já, estou tomando muito tempo. Olha, existe uma determinação que foi acordada pelo Conselho Mundial de Veterinária, que são as 5 liberdades animal. A 5ª liberdade que eles reconheceram é que o animal manifeste o seu estado natural. Então, se você cria um cavalo e ele nasceu para quê? Se você cria uma vaca de leite, ela nasceu para quê? Preservar o instinto natural, ok. Aí pode preservar de todos, mas o galo não pode, porque se ele nasceu para combater, eles tinham que reconhecer que aquilo ali é um processo natural do animal. E outra, viu, Ora, o que a gente faz? A gente dá igualdade. Porque é o seguinte, na natureza, um é maior, outro é menor, um tem um esporão maior, o outro menor. E aquele que vence também fica lesionado, o predador ia lá e... Então, o que é que o homem faz? Ele permite que o animal expresse o seu estado natural em igualdade. Tem juiz, tem tempo, tem regras, as esporas na mesma dimensão, para que ninguém leve vantagem. Agora, o MMA, eu fiz um levantamento ano passado, os lutadores de luta livre morreram 9 em um ano. Ninguém divulga um dado desse. Os lutadores, essa semana, um brasileiro tomou um corte na testa que, meu Deus, aquilo não assusta. Não, porque o homem escolhe. Sim, mas é cruel. Me remete à história que Barroso conta de vez em quando sobre a história do anão, né? A gente precisa entender que a gente pode questionar, pode, mas a gente não pode negar o direito do outro. O que a gente está reivindicando é ter o direito de assegurar uma manifestação cultural que não é minha, não. O Chateaubriand foi um praticante, olha, um nome da telecomunicação. Tancredo Neves tirou foto dentro de uma arena recebendo de um criador chamado Tosi um galo de ouro como presente. Então, no Brasil, Oswaldo Aranha, criador. Então, isso sempre foi forte. O problema é que algumas narrativas vão se impondo. Às vezes, dentro do próprio galismo, como em qualquer outra cultura, tem grupos. Tem algumas pessoas que não gostam do trabalho que eu faço na associação. E aí tem um racha dentro da própria família. E quando você racha no núcleo familiar, você permite que o adversário domine com maior facilidade. Então o que a gente está tentando é agregar e demonstrar para o criador que é possível avançar com essa pauta, com inteligência, tendo no universo político nossos representantes. Eu achei interessante, já te passa, quando você falou sobre o galo de terreira, a galinha de terreira, a galinha de capoeira. Você já percebeu que cada vez mais difícil. Hoje nós temos a galinha de... Como é que chama? É o galo... Caipira. Que não é mais a da forma que era feita. Então, assim, a tradição de antigamente, aquela história de a gente ir para casa da avó e o pirãozinho, mas que a gente via o pintinho lá e só na outra vez que a gente voltava, é que com 6 meses, 1 ano depois é que ia comer.
Hoje não, hoje a gente vive das galinhas que em 45 dias, se não tiver abatida, já está dando prejuízo. Né? Então a gente vive de uma modificação. Então, interessante esse seu ponto de vista, quando você coloca isso, me faz lembrar essas situações. Né? Você observe o quanto alguns olhares se voltam para uma cultura e para outra não. 1 metro quadrado, você cria 10 aves. As granjas. As dimensões são essas. Eu posso falar com conhecimento de causa porque eu sou técnico agrícola de formação e trabalhei como técnico agrícola. Eu fui gerente de granja. É 1 metro quadrado para 10 aves. Não é maus tratos. Aí o criador da ave combatente tem uma gaiola com dimensões de 80 por 80. O galo é tratado igual um filho, porque a alimentação é perfeita, ele é um atleta. E para completar, tem funcionário para estar alisando, banhando, tem todo um ritual. Emprega, como ele bem mencionou, fortalece o agronegócio. Eu fui orientado por um professor que gostou tanto do nosso trabalho, que disse: Alberto, eu quero trabalhar com você a possibilidade de lançar um livro. Eu vou mandar para você um questionário e você vai fazer o seguinte, você vai enviar esse questionário para 4 criadores de todos os estados do Brasil, para a gente ter um dado. E as perguntas vão nessa direção. Qual a participação de renda do galismo? Entendeu? No seu orçamento familiar. Quantas pessoas você emprega? Por quê? Porque quando eu tiver essa amostra do país, eu posso atrelar a cultura do galismo à economia do país. Então você observe que o trabalho da gente não é um trabalho de brincadeira, não é sério. É noites de sono perdida. Minha esposa, quem sabe? É sair de casa hoje e só retornar sexta. E no domingo ter que estar em Nossa Senhora Aparecida, conversando com galistas, tentando despertar essas pessoas para elevar o seu nível de consciência sobre a importância de se inserir no universo político. E neste momento temos essas 2 figuras que eu acredito que irão fazer muito por nós. Tá, ele me fez uma pergunta no meu WhatsApp. Ele disse: por que galinha roubada é mais gostosa do que a galinha que é abatida? Aí você responde depois que você também, quando era pivete, gostava de matar as galinhas do povo. Depois você vai responder isso aí. O Carlinhos Jatobá lá em Gararu, o Carlinhos de Maneolinho, o Carlos José de Souza, ele diz: hoje em Gararu temos grandes galistas criadores. O problema do desenvolvimento é o medo de perder os galos em torneios, rinhas, quando a fiscalização chega de surpresa. Aí a pergunta: as rinhas, elas são ou não legais? São ilegais. Atualmente é uma infração penal, realmente. As rinhas, né? Eu vou passar para o Luiz Alberto. Vai ter mais propriedade para falar sobre isso. É isso que eu quero que você entenda. A gente precisa olhar para o galismo também com outro olhar. Vamos entrar no olhar da antropologia, da sociologia. Existe um historiador bastante famoso, autor de um clássico da história mundial, Outono da Primavera, o Johan Huizinga, um holandês, onde ele me revelou, em um momento de intimidade, né? Eu entrei na mente dele. Ele disse que o que existe nos espaços de seleção para reprodutores é um ritual, onde existe a predominância de manifestação cultural, onde o afeto é o que predomina. Se você parar e fizer um estudo um dia, vá em uma rinha só para assistir, mas não vá com o olhar do crítico. Mas se é proibido? Não é proibido, vou lhe dizer por quê. E eu vou insistir nisso, por isso que eu queria que tivesse audiência. Para existir a contravenção penal, é necessário existir o auferidor de lucros. Você é da área do direito, você sabe disso. Por que um cassino é contravenção penal? Porque o dono do cassino, ele fornece o produto, mas ele ganha em cima, ele tem uma comissão. No galismo não existe auferidor de lucro, existe uma emanação de afetos onde a aposta faz parte de um ritual. Eu estou com o meu galo combatendo e eu jogo R$100 com hora. Se o meu galo ganhar, eu ganho 100. Se o meu galo perder, eu pago 100 a hora. Mas aí, Leonardo chega e diz: Alberto, vou 50 no seu jogo. Eu deixei do meu 100, 50 para ele. Aí eu sinto que o meu animal está inferior ao seu. Eu vou cobrir o meu jogo. Então observe que é uma loucura. Nem eu entendo bem isso. Você precisa ver isso. É uma loucura. Outra coisa. A bebida. Tipicamente faz parte do ritual. Aí eu vou fazer uma analogia com algo que você vai entender melhor. Por que foi que o Supremo Tribunal Federal, através do Dr. Edio Silva, reconheceu o sacrifício de animais nos processos de liturgia da Umbanda?
Porque a palavra é bem nítida, liturgia, ali não existe maus trato. Ele mata o boi porque aquele boi é ofertado como oferenda aos deuses. E depois do ritual concluído, aquele boi ele é retalhado, onde cada membro recebe o seu quinhãozinho. Então observe, para os ambientalistas, maus tratos, sacrifício. Para os juristas brasileiros, processo litúrgico. Se não fosse assim, quando o padre vai lá e diz, esse é o corpo e o sangue de Cristo, ele não toma um vinhozinho? Apologia ao alcoolismo, é? Não, porque ali faz parte de um processo litúrgico que deve ser preservado, está assegurado na nossa Constituição. Então, o galismo ele vivencia um pouco disso. Existem áreas de conhecimento ali dentro que já foram estudadas, mas que não é conhecida. Então, Cláudio Manuel, um jurista que elaborou o Código de Contravenção Penal, ele deixa bem claro, só existe a contravenção se houver o auferidor de lucros. Então não existe auferidor de lucro. O que existe é um jogo ritual onde essa prática predomina. Por isso que eu chamo de confraria. Quando você entra, você já é recepcionado, todo mundo lhe cumprimenta. É uma família. E outra coisa, observe, se o prefeito aqui faz uma festa, ele tem que contratar segurança privada, porque senão tem briga, tem barulho. Eu nunca presenciei um atrito dentro de um espaço de seleção para reprodutor. Não existe cheque, ninguém passa cartão, ninguém casa dinheiro. É a palavra. Olha que coisa linda. Voltamos à época de honra mesmo, em que o homem tinha na sua palavra mais valor do que qualquer cheque assinado. Então, é necessário que essas coisas venham à tona para que a sociedade conheça e não veja apenas pelo olhar do crítico que apenas dissemina fake news, como eu falei para ele. Fake news é um termo bonito, mas não surgiu agora. Eu, desde criança, lembro que na minha rua tinha uma vizinha que gostava de olhar pela janela, de fofocar. Não era fake news, não. A fofoqueira da rua. Era fake news do passado. É. Como nós somos vítimas dessa fake news. Mas eu acho interessante quando você coloca a questão da liturgia e do oferidor do lucro. Tá, você descaracterizou o oferidor do lucro, mas você não caracterizou a liturgia. Então, o processo litúrgico eu trouxe como exemplo o sacrifício do animal. Dentro, que não vai ter como, não, né? No galismo, não, eu não trato no galismo como um ritual litúrgico, religioso, sim. não. Não tem como, é isso eu que eu queria... trato como uma liturgia do espaço de evento alguns valores. A bebida, a aposta, o companheirismo, a emanação desse afeto de alegria, onde não existe uma programação, isso acontece de forma aleatória, não é algo programado, é algo muito que precisa ser muito mais aprofundado. Olha, eu descobri recentemente, lendo a tese... Como não é programado o quê? Os embates, os combates? Não, os convites é feito, eu digo... A tradição em si, o momento em que ele vai ocorrer... Mas se vai pra ali, não vai pra fazer isso? Sim, isso que o combate... O combate e as apostas e tudo mais? Então, eu tô dizendo, não é programado no sentido de você elaborar como aquilo vai acontecer. Aquilo já vem sendo... Mas já tá predisposto, Luiz Alberto. Não, isso já vem sendo posto como uma manifestação cultural que não precisa que ninguém elabore, ela apenas está sobrevivendo. Dentro desses valores que é perpetuado ainda que a gente sofra... com várias cruzadas contra, ele existe. Não existe uma programação, eu vou elaborar de forma detalhada, como se programa uma vaquejada, onde se bate uma senha, onde tem uma... Não. O galismo, ele existe desde que você for olhar. Quando foi o descobrimento do Brasil, até hoje é da mesma forma. Como foi que o galo chegou no Brasil? Nos convés do navio, por ser um animal resistente e as viagens ser prolongadas, era o animal escolhido para as grandes navegações. Então ele tinha duas utilidades, fonte de alimentação e entretenimento nos convés combatendo. Não foi algo que a gente elaborou, não. Essa questão do combate, ela vem se mantendo sem que alguém diga, não, eu idealizei isso. Não, é algo que de fato é tradicional aqui. 1503, Gonçalo Coelho. A porta na Praia do Flamengo deixou várias espécies. Parou para repor a água doce, né? 15 anos depois, Fernão de Magalhães para uma frota enorme e faz o quê? Abastece a frota toda com essas aves combatentes para servir como alimento. Então, é algo que a gente precisa ir para a história. Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a Dom Manuel Venturoso de Portugal, ele relata a sensação de espanto do nativo brasileiro quando foi presenteado com essa ave europeia, quando chegou aqui. Isso é muito antigo, existe muita riqueza cultural que precisa ser explicado. A pessoa foca só no combate como se aquilo ali
constituísse um... Vamos dizer, né, que o Supremo decidiu por 11-0 que criminalizou, que eu tenho até uma mágoa do nosso conterrâneo Aires de Brito, quando ele disse que todo criador remete ao estado de barbárie. Poxa, aí negou o reconhecimento de uma parcela significativa que cultua algo que ele não é simpático, mas que é real. Da mesma forma, um vaqueiro que derruba um boi pelo rabo, alguém vê aquilo como um maus-trato, mas não levou em consideração que existe uma parcela significativa. Vamos pensar formas melhores, mas não vamos fazer com que aquilo deixe de existir. O galismo precisa ser melhor estudado, precisa ser olhado com um olhar sem preconceito para entender aquilo. Eu não concluí o raciocínio. Eu estava lendo uma tese de doutorado de um pesquisador da Universidade Federal da Paraíba. E ele disse que o animal que a gente usa muito, aquela cor, a gente denomina de caboclo. Por que esse nome? Aí ele disse, esse nome surgiu porque as tribos indígenas da Paraíba criavam esses animais e deram essa denominação. Então veja quanta informação que a gente desconhece. Quer dizer, os próprios índios eram criadores. E outra, é a região do Brasil que existe o combate sem muita perseguição. Porque para você entrar dentro de uma aldeia, você tem que ter o consentimento da FUNAI. E quem opera ali não é a Polícia Militar, é a Federal. O que eu passo para você, Roberval, que é um colega, são policiais que trabalham, sempre que for a esses espaços, tenha um pouco de cuidado. Por quê? A lei estadual assegura que ainda que o animal seja encontrado em condição inapropriada, ele não deve ser conduzido, deve permitir que o proprietário fique na condição de fiel depositário. Para que não chegue lá, leve os animais tudo, por quê? Porque não vai ter onde colocar. Eu vou trazer uma informação para você ver o quanto é complexo e que resultou na DPF 640. O Ministério Público, junto com o delegado e alguns policiais em apoio, chegaram em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e conduziram os animais. Ok. Quando chegou na delegacia, o promotor foi embora, o delegado dizia, e agora? Para onde é que eu vou destinar esses animais? Não tem um local apropriado, porque ele é diferente de um animal exótico que você leva para os CETAS, é reabilitado. Se eles estiverem próximos um ao outro, vão brigar. É altamente... não pode ter contato. Fogo próximo de gasolina. Não pode ter contato. Tocou, brigam. Aí o delegado faz um ofício e remete ao juiz da comarca, dizendo que não tinha onde colocar. O juiz o que fez? Conduziu os animais ao sacrifício. Agora observe, como é que pode mandar sacrificar sem que o processo tenha sido transitado e julgado? Aí Telmário Mota, um senador, defensor do galismo, através do seu partido, o PROS, mobilizou o Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, de forma monocrática, concedeu uma liminar suspendendo o sacrifício de animais no Brasil. 45 dias depois, a SEDAX, eu acho que é isso, que é um órgão do Paraná, fez uma apreensão de 95 animais e ia levar para o sacrifício. Um advogado de Blumenau, defendendo as aves, entrou com uma reclamação no Supremo. Alexandre de Moraes foi lá e manteve a decisão de Gilmar. No dia 20 de novembro do ano passado, foi decretado pelo Supremo que não pode. Então, muitas vezes, o colega desconhece e a gente sabe, quando você chega em um ambiente, você tem que impor, porque você passa a ter controle sobre aquele público. Mas tenham cuidado, porque hoje toda a categoria que se mobiliza, que se organiza, ela tem um representante jurídico e de repente o cara pode estar respondendo a um processo que poderia ser evitado.